Bem-vindos a mais um episódio do Master Talks. Hoje temos um tema especial que vai tocar em áreas essenciais da vida. A gente vai falar sobre casamento, família, as responsabilidades dos papéis de cada um dentro do lar. E o convidado de hoje é o pastor Daniel Delogo, que vai compartilhar com a gente sua visão cristã sobre esse papel do marido, da esposa, dos filhos no ambiente familiar. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, João Marcos. Agradecer a toda a equipe aí pelo convite, pelo carinho. É uma honra poder estar aqui com vocês e principalmente é desafiador também falar desse tema, né, de família no século XXI, no meio dessa geração. Eu acredito que é bem desafiador, mas a gente está aqui, aceitamos o convite de bate-pronto e eu espero que saia tudo conforme o planejado aí. Isso aí. O pastor Daniel tem 44 anos, casado, pai de 2 filhas. Ele é pastor e fundador da igreja Assembleia de Deus, Ministério Semear, em 2018. Bacharel em Direito e Teologia e possui graduação pedagógica em História. Autor da obra 40 Jornadas de Israel no Deserto e sempre tendo a palavra de Deus como base da sua conduta de vida. Ele é também sócio proprietário de uma escola que chama ETESE. Então é isso aí, vamos começar a falar um pouquinho desse tema que para nós é tão importante, né? Então eu conheço um pouquinho dos bastidores da vida do Daniel, eu trouxe ele com esse tema específico porque para mim ele é uma referência nesse papel de homem, na questão dentro da família, o quanto ele cuida. Então eu considero hoje que o Daniel tem uma família forte, ele tem a família forte, né? Então vamos falar um pouquinho disso aí. Deixa eu já pegar um assunto, ó, pra gente já ter aqui, ó. Como a Bíblia define o papel do homem no casamento, principalmente como provedor da família. Então, biblicamente, qual é o papel do homem? Para a gente começar essa interação nossa aqui. Então, João, esse tema, como eu disse, é um tema desafiador, né? Ele já começa com uma pancada para falar da função do homem. Obrigado pelo carinho, pela consideração, né? Por me achar um aferidor de medida, principalmente nesse quesito família. Não é fácil hoje você ser uma referência, principalmente no papel como pai de família, tá? Mas eu acredito assim que tudo na nossa vida, se a gente fortalecer as nossas bases, eu acredito que a gente consegue subir um prédio muito alto e muito sólido. E eu sempre tive essa ideia de construir uma base muito forte. E construir a base é fortalecer a família, tá? Porque é o lugar que você sempre vai estar ali para ter um aconchego, para ter um refúgio, e a família é quem nos dá força para a gente desenvolver o nosso papel em meio à sociedade, tá? Agora, a pergunta que você me fez aí é qual é o papel do homem na família, né? A Bíblia vai falar pelo menos de 2 funções. A primeira de provedor, tá? E a segunda vai falar de amar de forma incondicional. Paulo escrevendo aos Efésios, salvo engano, acho que no capítulo de número 5, ele vai falar tanto da responsabilidade da mulher, como também vai falar da responsabilidade do homem. Quando ele fala para a mulher, João Marcos, ele vai falar o seguinte, que a mulher seja em tudo submissa aos seus maridos. Então esse é o primeiro papel da mulher. Isso está em Provérbios também. Você falou que tem em Provérbios também. Em Provérbios cita alguma coisa, mas mais voltado para a mulher ser sábia, tá? Sim. Agora, esse papel da mulher está em Efésios. Paulo está dizendo o seguinte, que a mulher seja submissa ao seu marido, como Cristo e a igreja submissa a Cristo. Então, o que a gente vê nessa passagem? Que a submissão, hoje, é uma palavra deturpada. Quando a gente fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, a gente logo imagina que a mulher tem que estar abaixo. Se a gente for pegar nesse mundo de hoje, com tantas crenças, com feminismo, né? Com tantos movimentos, isso, exatamente. Acaba, isso aí dá um choque de realidade quando a pessoa escuta a priori, né? E o que a mulher pensa, né? Hoje, o mundo atual, eles acreditam que a função da mulher é mais difícil que a do homem, por causa desta palavra, sede em tudo submissa aos seus maridos. Mas submissão, João Marcos, é a junção de 2 palavras. Sub é estar abaixo, mas não estar abaixo do homem, estar abaixo da missão. Então a mulher, quando se casa com o marido, ela está sujeita ou submissa à missão que o marido tem, né? Se o marido tem uma missão de vida, essa missão só vai conseguir ser cumprida a partir do momento que
a mulher se submeter. Porque se porventura amanhã Deus quiser enviar o marido a uma outra localidade, como aconteceu com você, de largar tudo aqui, de ir para São Paulo, de começar de novo, ou de recomeçar a vida e depois voltar para Patrocínio, tudo isso se deu pelo fato da Amanda ser casada com a sua missão. Então, submissa é estar submetida à missão que Deus entregou ao homem. E para mim isso não é o mais difícil. Porque a missão da mulher é se casar com a missão do homem. Agora, olha o que o apóstolo Paulo disse aos Efésios no mesmo capítulo, um versículo abaixo. Vós, maridos, o papel do marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Então, se a gente parar para analisar friamente, a gente vai ver que o papel do homem na família ele é muito pior do que o da mulher. Porque a pergunta é, como que Cristo amou a igreja? Qual foi a maior demonstração que Cristo deu à igreja? Ele disse que o amor de um homem pela mulher é como Cristo amou a igreja, certo? Agora imagina você que a maior demonstração de amor, João, não foi alimentar a igreja, multiplicando pães e peixes. Não foi curar quando ela estava enferma. Não foi estar junto com ela apenas. Mas a maior demonstração de amor foi quando Cristo decidiu subir na cruz e falar, eu vou morrer por amor à igreja. Então, esse amor é um amor sacrificial, na Bíblia é chamado de amor ágape, que é o amor que ama, mesmo quando não é amado. É um amor que Paulo apresentou na carta de Coríntios, no capítulo 13, e ele disse que o amor não é interesseiro, não busca os próprios interesses, não é egoísta, não é leviano, não folga com a injustiça, mas é um amor que ama mesmo quando não é amado. Então, esse é o primeiro papel do marido, amar a sua esposa de forma incondicional. Eu já escutei uma pessoa referência, agora não vou lembrar o nome, falando uma questão, e acho que faz muito jus ao que você está falando, que o amor do marido em relação à mulher é o plantio e a submissão é a colheita, é o fruto. Então, para você ter essa mulher que vai ser submissa a você, e na submissão não no sentido que da palavras propriamente dita hoje no mundo, mas abaixo da missão do homem, ela estar apoiando o homem na missão dele, é porque o homem plantou esse amor verdadeiro nela. Então, a gente planta o amor e colhe essa submissão. É um círculo vicioso, né? Casamento é isso, né? Às vezes a gente vê muito... Aliança, eu pego muita gente na igreja, às vezes falando assim, João, poxa, minha mulher só vive mal-humorada, só vive com a cara feia, o tempo inteiro está triste, o tempo inteiro está desanimada. Mas isso é um reflexo, né? Porque tudo é um ciclo, tudo acaba sendo uma rotina. Então, do jeito que eu tratar ela, é do jeito que ela vai tratar as minhas filhas. Se eu tratar bem a minha esposa, automaticamente as minhas filhas vão colher esse bom trato. E automaticamente isso é tudo na vida, tá? Agora, o camarada acorda mal-humorado, mal conversa com a esposa, mal dá um bom dia, ele já sai dando arranque para todo lado, tô atrasado, tô correndo, não senta para tomar um café, não tem tempo para conversar, para nada. E a hora que chega em casa, parece que ainda é pior. Ele quer, sabe o quê? Ele quer que a esposa esteja sorrindo, ele não liga o dia inteiro para a esposa, ele não manda uma mensagem, ele não brinca, ele não ri, e quando chega à noite ele quer que a esposa esteja às mil maravilhas para recebê-lo. E não vai acontecer. Por quê? Porque ele não plantou isso durante o dia. E isso é um ciclo, né? Porque se de um lado o homem tem que amar a mulher de forma incondicional, a mulher tem que estar submissa com a missão. Para o homem estar no trabalho, trabalhando bem, desenvolvendo o seu papel, ele tem que saber que a tua casa está bem cuidada, que os seus filhos estão almoçando no horário certo, que os seus filhos estão dormindo, que os seus filhos estão bem cuidados, bem amparados. Vamos entrar nisso então, né? Vamos falar dessa questão, porque o homem, ao meu ver, é aquele que vai à frente, que está à luta, que está com o peito aberto ali para levar o chumbo, é o que vai na frente. Sim, sim. E isso a gente chama de provedor. Como que a gente pode tratar isso para o pessoal que está aqui entender? O que é provedor de fato? O que a gente pode considerar esse homem provedor? É um desbravador. É o cara que vai desbravar, é o cara que vai na frente, né? A gente tem muito assim, a gente vai olhar isso lá na história mesmo antiga, no tempo médio, a gente vai ver que era o homem
quem saía de casa, né, para caçar e para trazer a caça para sua prole, para os seus filhos. Então a ideia de provisão sempre foi recurso. E aqui é que está errado também. Por quê? Porque o cara pensa que por colocar o dinheiro, por colocar essa previsão, a provisão, ele está colocando tudo dentro de casa. E é aquela ideia dos homens da caverna ainda. Que o cara sai de casa, caça, traz a caça para dentro de casa e a mulher tem que ser tratada... Mas eu até questiono um pouco aqui, porque eu acho que o homem das cavernas era um provedor. Porque para mim o papel de provedor não é só trazer a caça, é o cara que protege a família quando precisa. Mas é o ele cara tratava a mulher pegando pelo cabelo e arrastando para um lado e para o outro. Às vezes é a cultura que mudou ali. Mas enfim, é. mas eu quero dizer assim, porque para mim a provisão não é só às vezes buscar o dinheiro, não. mas é o cuidado, Isso, é o carinho, exatamente. é a proteção é o tempo, também. Né? Eu costumo dizer, o João Marcos, eu acredito que a maioria vai concordar comigo, que hoje a maior carência que existe dentro de um casamento se chama tempo. Eu conheço pessoas que estão muito bem financeiramente e muito mal no casamento. Por quê? Porque ele saiu em busca da provisão dinheiro e acabou esquecendo da provisão tempo, cuidado, carinho, afeto. E aí aqui é que mora o problema. Né? O prover é trazer algo. No final das contas, se a gente for parar a pensar, a provisão ela vai trazer a prosperidade. Para mim, o meu conceito de prosperidade é um equilíbrio entre todas as áreas da vida. Para mim, prosperidade, que muitas pessoas levam para o quesito financeiro, para mim, prosperidade é um equilíbrio em todas as áreas da vida. Então, eu gosto de ter uma analogia que é muito simples de explicar. Imagina que a gente está num circo e tem um equilibrista de pratos. Então você tem 10 palitinhos com um prato em cima de cada palitinho. Ele vem e dá equilíbrio em todos os pratos. Quando ele está terminando de equilibrar o último prato, o primeiro começou a desequilibrar. Ele tem que voltar nesse. O do meio perdeu o equilíbrio, ele volta nesse. E cada prato é uma área da vida. Então a gente tem o prato do amor, que é da esposa, a gente tem o prato do dinheiro, a gente tem o prato da saúde, o prato dos seus amigos, do seu hobby, dos seus filhos, da sua saúde, da alimentação, São N pratos. E para mim, prosperidade é todos os dias você buscar o equilíbrio, porque estabilidade não existe. Então a gente tem que buscar o equilíbrio em todos esses pratos e para mim isso é prosperidade. Além disso, para mim a gente sempre está subindo de nível. Então, prosperidade, além desse equilíbrio entre todas as áreas da vida, para mim é você estar melhor hoje do que você estava ontem. Então, é você evoluir. Evoluir com a sua esposa. Agora, amor, a gente está precisando de um foco nas finanças. Deixa eu vou te avisar aqui, ó, eu vou falhar um pouquinho em casa, mas é porque eu preciso dar subir esse nível aqui. Vim cá, amor, voltei, tô de volta aqui. Minha saúde deu uma pioradinha. Deixa eu arrumar um pouquinho. E a gente vai equilibrando e subindo a régua de todos esses pratos, um a cada seu tempo. Para mim, isso é prosperidade. O mal da sociedade é o desequilíbrio, né? É o destempero. Cara, eu acho que entra nesse sentido do desequilíbrio, mas é a pessoa achar que a estabilidade existe. Então, o cara casou, ele tem a esposa do lado, não tá pronto. Eu passei por isso. Uhum. Eu tinha a minha esposa do lado e falava, não, já tá comigo, já tá fechada. Deixa eu correr atrás de outras coisas. E esqueci dela durante um tempo. Então, acho que esse mal seria entender acreditar que existe uma estabilidade. Não, casei, tá estabilizado, tá estável, agora eu vou para a próxima coisa e vou largar isso aqui. Não, cara, é equilíbrio. Exatamente. Então, vai desequilibrar. Então, o tempo inteiro você tem que estar cuidando, que é o que você falou. É diário, é o ciclo que gira diário ali. Tem uma passagem, o João Marcos, na Bíblia, eu gosto muito de pregar ela para a família. Essa passagem, eu acredito que ela é assim, a foto da família nos dias atuais. É uma passagem que está em 2 Reis, no capítulo 4, e vai lá do verso 8 ao 32. O que essa história vai dizer? Essa história vai dizer que tinha uma mulher rica, porém não tinha filhos, e ela tinha um marido que trabalhava no campo. E ela percebeu que o profeta passava todos os dias na porta da tua casa para ir orar no monte. E ela um dia olhou para o marido e disse, olha, vamos fazer um quarto aqui, colado na nossa casa, e vamos colocar o profeta para dormir aqui enquanto ele passa. E colocaram lá uma cama, uma cadeira, um candeeiro, enfim, fizeram um quarto lá, uma meia água, colocaram o profeta para morar lá. E o moço do profeta disse para o profeta, olha, a gente precisa fazer alguma coisa por esta família, porque eles nos acolheu. Aí o profeta resolve perguntar para essa mulher, olha,
O que eu posso fazer para recompensar você pelo que você está nos dando aqui? Aí essa mulher vai dizer o seguinte, João, ela vai dizer assim, não há nada do que eu precise. Eu moro no meio do meu povo, sou uma mulher rica, meu marido tem uma grande fazenda, então para mim está tudo bem. Só que o moço do profeta percebeu que ela era uma mulher estéril que não tinha filhos. E ele percebeu que ela não tinha filhos e disse, você não está vendo que essa casa não tem filho? E uma casa sem filho é uma casa sem alegria, é uma casa apagada, é uma casa não discriminando, mas é diferente. Eu posso falar. Você tem 3, né, uma João? bagunça em casa. É uma bagunça, exatamente. É a melhor coisa do mundo. É uma casa sem filho, é aquela casa tudo arrumadinha, que nada está fora do lugar. Agora, uma casa que tem filhos é uma casa que o tempo inteiro você está naquela dinâmica. E o profeta resolveu falar, olha, mulher, daqui 1 ano você vai carregar um filho no braço. Aquela mulher, na hora, sendo rica, tendo uma fazenda, tendo propriedade, tendo um marido bom, ela pulou para trás e disse, olha, não me iluda. Não mexe com o que está guardado lá, eu não estou te pedindo filho. Isso aqui é uma coisa que me machuca, então eu não quero nem tocar nesse assunto. Porque tem pessoas, ô João, que levam para o casamento os seus traumas e acaba guardando isso dentro de uma caixinha e não permite que ninguém entre. Então, tem muitas mulheres que levou o retrato do pai para o casamento. Tem muitos maridos que levou o retrato de uma mãe, de uma irmã. Então, leva os seus traumas. E se a gente for levar isso para ser mais palpável para a pessoa entender, muitas vezes que eu já vivi isso também, que a gente começou a entender isso, e foi quando... Um dos momentos mais lindos do meu casamento foi quando a gente começou a entender que a gente replicava padrões que não eram nossos. Exatamente. Então eu replicava padrões do meu pai, Exatamente. A Amanda replicava padrões da família dela. Eu apanhei demais, né? E esses padrões pode ser de coisa boba. Tipo assim, a gente pega do jeito que você vai tratar na escova de dente, do jeito que guarda uma toalha, até uma forma de tratar um ao outro, de rotina. Então, quando a gente começa a entender que a gente tem que criar a nossa própria personalidade, né? Ali entre casal, qual que é o nosso jeito de fazer? E aí é onde entra o que você está falando, que é mais profundo e às vezes a pessoa não consegue entender. E são mais coisas profundo, muito mais profundas. Porque aqui é um trauma. Que são traumas. Aqui é um trauma, né? Porque a mulher não tem filhos e ela guarda isso e o profeta toca exatamente nisso. Só que o que acontece? Olha que interessante. Passa 1 ano, ela tem um filho. Aí o texto vai dizer que o filho começa a crescer. E quando o filho cresce, quando ele está numa fase de adolescência, ele procura o pai, ele não procura a mãe. Ele sente uma dor muito forte na cabeça, ele vai até o campo, né? E vai dizer, pai, a minha cabeça dói. A minha cabeça dói. Repete por 3 vezes, ai, a minha cabeça. O pai, tão ocupado com porco, com boi, com trator, com fazenda, né? Tô figurando. Ele automaticamente, o que ele faz? Ele terceiriza a responsabilidade. Ele pega um empregado dele e diz, pega esse menino e leva ele para sua mãe. Eu não posso parar o meu trabalho, eu não posso parar o que eu estou fazendo aqui. E hoje nós estamos vivendo exatamente, irmão João, essa fase, meu mano, dessas pessoas que estão com os filhos dentro de casa, com a responsabilidade terceirizada e eles estão doentes da cabeça. A cabeça está doendo. Só que a mãe, ela tem aquela visão, né, de leoa parida, de cuidar de todo mundo, de zelar. O que ela faz? Ela vai para casa, pega o filho, coloca ele deitado, ajoelha ao lado dele e começa a orar até o meio-dia. Só que quando chega ao meio-dia, o menino está deitado na cama, o menino morre. Olha a situação dessa mulher. Estou falando de um casamento. E aqui começa a revelar algumas coisas que a gente vai entrar muito aqui no que você vai me perguntar, eu acredito, sobre família. A primeira coisa, quando o menino morre, ela vai atrás do profeta para falar, eu não te pedi filho. Só que antes de ir no profeta, ela vai no marido e ela fala, arria uma jumenta para mim e me leva até o profeta porque eu tenho que conversar com ele. E o marido simplesmente olha para a esposa no momento mais difícil da sua vida e diz para ele o seguinte, por acaso hoje é lua nova? Hoje é Páscoa para que você vá importunar o profeta? Eu não vou arriar a jumenta coisa nenhuma. E mais uma vez, o que ele faz? Terceiriza. Ele pede para um dos seus empregados arriar a jumenta e colocar aquela mulher para ir junto com o estranho
até o profeta. Então, hoje, a indiferença, João, é o que está matando os casamentos. Porque esse camarada está tão preocupado com a fazenda, ele está tão preocupado com o que está produzindo, que, entre aspas, o que ele está provendo, que ele está esquecendo do que é provisão de verdade. Ele está sendo indiferente à dor, à enfermidade do filho, ele está sendo indiferente a um filho que está automaticamente doente da cabeça, com a cabeça doendo, e tudo isso porque na cabeça dele ele tem que estar trabalhando no lugar de trabalhar só para levar o dinheiro para dentro de casa. Quando, na verdade, ele não está sendo nem pai, nem marido e nem companheiro. Ele terceiriza tudo. E hoje nós estamos vivendo a geração das pessoas que estão terceirizando. Hoje é muito normal você ver uma casa que tem 5, 6, 7 empregados. Eu até esses dias atrás escutei minha mãe falando o seguinte: se fosse nos dias de hoje, eu teria 10 filhos. Né? Se eu tivesse o dinheiro que fulana, que ciclana e que Beltrana tem. Por quê? Você vê os ricos aí hoje, infelizmente, o cara tem 8 babá, uma para cada filho, uma para cada coisa, mas ele mesmo não tem o afeto de estar perto, de estar junto, de compartilhar, terceiriza e se torna indiferente. Eu acho que aí é que está o mal de todo provedor. Mas aí a gente está falando da pessoa que está criando filhos, né? Criando, sim, e não sim. treinando, e não trazendo para perto, né? Então, lá em casa hoje, por exemplo, a gente tem uma babá para poder ajudar em casa com as meninas, mas o treinamento de filhos para nós é algo tipo assim muito profundo e muito sério. A demanda hoje exige isso, né, João? É muito grande a nossa demanda. Sim, com certeza. Só que uma coisa é você ter uma ajudante. Sim. Outra coisa é você ter uma mãe. A gente não terceiriza a gente não terceiriza o treinamento, a gente não terceiriza a criação. É um apoio que a gente tem. Eu não aceito nem minha sogra, nem a minha mãe educar meus filhos. Lá em casa, para o pessoal também ter um pouquinho de paz, eu já tive N brigas até a gente começar a entender, e no caso a minha sogra e a minha mãe, entender até onde elas têm permissão para poder dar conselho. Então, dentro da minha casa, mas eu acho que é onde entra muito a questão de crença que você falou. Muitas vezes a pessoa ela não se sente nem capaz de entrar nesse diálogo, nessa discussão com a mãe ou com a sogra para poder impor o que ela acredita ou não. Então a gente entende que nossas mães deram o melhor delas na nossa criação. Elas deram o melhor delas que elas tinham. Elas entregaram tudo que elas tinham. Sim, sim. Só que agora o tempo mudou. Então, o que elas deram foi uma coisa. O que eu quero dar é outra. Então, elas têm que entender que existe uma linha tênue ali, onde até aqui você pode e até aqui você não pode. Então, lá em casa hoje, que a gente tá com um menino pequeno, que ainda é aquela fase mais importante... 3, né, João? a gente é muito rígido nisso. Então, a gente já foi tratado... A gente percebe. A gente já foi tratado como ignorante, como bobo, enfim, N coisas. Até assim, entrando um pouco no nosso particular, eu vejo que não encaixa, né, na sua vida, porque você tem as suas empresas, tem a construtora, você terceiriza o seu trabalho, mas não terceiriza a sua função de pai, de marido. Vou dar um aqui então. Você pai ou mãe, na empresa, no trabalho, em qualquer lugar, você é substituído no outro dia. Exatamente. Eu sou financeiro, eu sou comercial, sou o setor não sei o quê. Cara, se você passar mal, ficar doente, qualquer coisa que acontecer, se você morrer, no outro dia tem outra pessoa assumindo seu papel para aquela empresa ou aquele negócio continuar. Mas dentro da sua casa, nunca vai existir outro pai e nunca vai existir outra mãe. Então, lá em casa, a gente pega isso muito sério, porque o pai e a mãe são insubstituíveis. Então, a gente tem que ter muita consciência na hora de fazer um filho, na hora de ter filhos. E eu acho que tem que ter muito, tem que fazer filho. Eu não tenho coragem de falar que eu parei, mas por enquanto eu tô de boa. Mas a gente entende o papel nosso de pai e mãe. Claro. E por mais que a gente tenha ajuda, por mais que existe terceirização de algumas tarefas, a gente entende a importância de estar ali e mostrar o que é o papel de um pai e de uma mãe para um filho. Claro. É tudo, é o que a gente está falando aqui, é a provisão, né? As famílias estão totalmente destruídas justamente por esse fator, né? As pessoas são muito boas fora, mas dentro, na verdade, é onde as pessoas acabam pecando o tempo todo, tá? Então, eu acho que a provisão, para a gente resumir esse assunto aqui e partir para os próximos, eu acho que provisão é isso, é prover. E prover é trazer o que falta. E nem sempre é o dinheiro que está faltando.
Às vezes falta atenção, falta o carinho, falta o afeto, falta uma boa conversa. E assim, João, modéstia à parte, hoje eu me considero um ótimo pai. Eu acho que eu errei muito na vida, mas como pai, eu me considero um ótimo pai. Por quê? Eu te trago como exemplo. Porque eu vou te falar assim, eu procuro trazer o que falta, prover o que falta, tá? E eu até falei aqui do menino que estava com a cabeça doente e depois morreu dentro do quarto. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que estão perdidas dentro do quarto, né? Hoje é nítido isso para a nossa geração. Hoje os nossos filhos não estão perdidos fora de casa, dentro de casa. Na nossa época, eu me lembro de um episódio que minha mãe foi para um parque, chamava Parque da República, lá no Butantã, em São Paulo, ficava para cima da Raposo Tavares. E minha mãe foi com os meus primos, os meus tios e tal, e quando foi embora, a gente esqueceu meu irmão do meio, Rafael. E ele era muito pequeno, tinha 3 para 4 anos. E à noite, na hora de jantar, minha mãe perguntou, e aí, o Rafael já jantou? Cadê o Rafa? E cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Atinou que ele não tinha vindo. Veio no carro de quem? Não, veio com o tio. Não, não veio. Veio com você? Não, não veio. E a gente voltou no parque. Quando voltou no parque, ele estava sentadinho, sozinho, quietinho, lá no parque, chorando, esperando a gente chegar, né? Na escada, e o parque já estava fechado. Então, assim, eu me lembro disso como se fosse ontem. E só para usar como exemplo, antes nós perdíamos os nossos filhos nas praias, nós perdíamos no parque, perdíamos nos passeios. Hoje, eles estão perdendo os filhos dentro do quarto. Dentro da própria casa, na mesa. Porque o cara tá lá dentro do quarto, cara. Às vezes sentado na mesa. Mas ele tá com um tablet na mão, ele tá longe. Às vezes na mesa, no almoço ali, no café da manhã, na mesa. Quem tá educando, né? É um youtuber, Deus é um camarada que está educando, é um cara que tem princípios contra Deus, é um cara que tem princípio contra a família, e de repente a gente não entende o porquê que nossos filhos estão perdidos. E eu, João, eu posso falar isso porque quem me conhece sabe. As minhas filhas, quando entraram na fase de moça mesmo, que se tornaram mulheres, rapaz, eu fiz festa com elas, eu comprei flores, levei para jantar. Porque assim, eu acho que a gente tem que participar. Prover é trazer aquilo que está faltando. E nem sempre é o dinheiro que está faltando. Show. Vamos falar um pouquinho sobre as principais formas que a mulher pode exercer dentro de casa, que a gente sabe que a mulher carrega uma sabedoria divina, né? Então, qual que seria a questão da sabedoria da mulher, tanto no treinamento dos filhos, quanto no seu papel de esposa ali em relação ao marido? Tem um versículo aí, tá em Provérbios, tá? Que diz assim, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola destrói com as suas próprias mãos. A gente ouve muita gente ministrar que a sábia edifica. Mas pouca gente fala que a tola destrói com as próprias mãos. Nesse mesmo cenário, tem um versículo que diz o seguinte, que a mulher rixosa, ela é semelhante a uma pequena goteira dentro de uma casa durante uma tempestade longa. E uma goteira enche a paciência, ô João. Você já viu aquele negócio de goteira de tec e tec? Eu sou da roça, né? Já passei exatamente. Aí você vai lá, coloca um balde, tem do outro lado, e tec. E quanto mais você tenta tirar aquela goteira, você não consegue. Olha a comparação de Salomão, que foi o homem mais sábio. A mulher rixosa é como a goteira num dia de grande tempestade. Então, o que é uma mulher rixosa? É a mulher que reclama de tudo, é a mulher que nada tá bom, é a mulher que ela só vê o mal, ela não vê o bem em nada, tá? A Bíblia diz que ela é semelhante a uma alma farta que pisa no favo de mel. Ela não é como uma alma faminta que para ela todo amargo se torna doce. Então o que a gente precisa entender? Que a mulher sábia, ela edifica. Ela não tem que bater de frente em todos os momentos. Ela não tem que se impor, ela não tem que reclamar o tempo todo. A mulher sábia, ela sabe a hora de falar, ela sabe a hora de estar quieta, ela sabe a hora de corrigir um filho, de corrigir uma filha, mas ela também reconhece o momento de fazer isso, tá? Acredito que ela é um termômetro dentro de casa. Eu peguei esses dias também um ensinamento que a mulher é como se ela fosse uma bandeira para o homem.
onde o homem, sendo provedor, é aquele que vai na frente, vai desbravando. E quanto mais sábia a mulher for, mais alta essa bandeira vai estar hasteada, significa que mais longe o marido pode ir. E significa que, mesmo ele estando longe, ele está conseguindo enxergar essa bandeira. Ponto, né? Então, e a mulher como bandeira é aquela que vai ajudar na direção do caminho que o marido vai. Então, a sabedoria da mulher é, o amor, esse caminho que você está indo talvez não é o melhor. Contorna um pouquinho, ajusta isso aqui. Então, e quanto mais sábia ela vai ficando, mais alta essa bandeira vai ficando e mais longe o marido pode ir. Exatamente. Então, eu peguei isso esses dias e eu achei fantástica essa analogia. Exatamente. E isso é sabedoria, né? A gente saber que a gente tem para onde voltar. Porque, assim, a realidade hoje é o contrário, eu acredito. Acredito que tem muito marido que o cara não quer voltar para casa. Porque sabe que, às vezes, o lugar que ele está chegando vai ser um lugar de reclamação, é um lugar de cobrança, é um lugar de problema, e às vezes o cara se isenta disso. O cara não tem a sabedoria também e acaba se isentando. Mas eu já penso ao contrário, que a nossa casa é o nosso refúgio, é o nosso lar. E quando a mulher é sábia, é isso aí, o cara tem sempre uma bandeira estiada, porque ele sabe que tem um lugar para voltar. Por quê? O cara quebra o pau na rua, mas ele sabe que a sua casa vai ser um lugar de calma, um lugar de paz, um lugar de ser acalantado, de ter esmero, de ter cuidado. Então, literalmente, a mulher sábia, ela é o termômetro da casa. Ela é o que vai apaziguar, é o que vai levar paz em meio à guerra. E eu acredito que é o que está faltando para a nossa geração de hoje. Top. Vamos falar um pouquinho sobre como que o casal pode alinhar, aí onde a gente vai fazer um alinhamento entre o casal, para poder conseguir transmitir princípios para os filhos. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente discutir aqui é justamente o que você falou. Tomar cuidado com todas as crenças que você carrega para não querer transmitir para o seu filho algo que vai atrapalhar, às vezes, um princípio. Não sei se eu consegui ser muito claro, mas é assim, coisa básica mesmo. Talvez a gente tenha muitas crenças que vão travar e aquilo ali pode atrapalhar na hora do casal colocar um princípio no filho. Eu tenho um princípio particular. Isso é coisa minha, assim, tá? Pessoal. Eu tento dar exemplos para as minhas filhas. Eu tenho 2 meninas, uma de 20 anos que casou agora e uma de 15 anos. Maria Júlia e Maria Eduarda. E eu procuro dar exemplo para elas, tá? Principalmente no meu casamento. Como assim? Olha, eu tenho uma frase, é muito usada na pedagogia, que é o que pauta assim, muita coisa na minha vida. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, quando as minhas filhas veem eu alinhado com a mãe, aí não tem desobediência. Porque elas sabem que, se eu falar não, elas já têm certeza que a mãe também já está fechada comigo no não. Porque vocês estão sempre sendo alinhados. E a Bíblia diz o seguinte, que não podem 2 andar juntos se não tiverem de comum acordo. E o problema está aqui, ó, comum acordo, porque Paulo disse que esse mistério é tão grande que para a gente entender esse mistério de 2 se tornar um, a gente precisa entender Cristo e a igreja. É mais ou menos assim, como é que 2 pessoas se tornam uma? Eu gosto do azul, a Viviane gosta do vermelho. Pô, a gente teve que entrar num acordo. A gente teve que entrar num denominador comum. Para esse acordo e esse alinhamento dar certo, irmão João, nós tivemos que ter, primeiro, uma renúncia. Porque não é o meu ponto de vista que está certo e nem o dela. Então, o primeiro ponto de tudo, para ter um alinhamento, é renúncia. Eu renunciar às minhas razões, às minhas vontades, os meus princípios, que eu achava que era certo, e a mesma coisa acontecer com ela. Então, eu abro mão do azul, ela abre mão do vermelho e a gente opta pelo verde, está tudo certo. Estando alinhado é uma coisa assim que automaticamente os filhos vão olhar, vão ver esse exemplo e o negócio vai continuar andando, tá? Inclusive, nessa passagem aqui, me veio agora aqui, eu queria ressaltar. Quando o profeta é chamado, nessa passagem que eu citei aqui, o profeta desceu do monte e falou assim, ó, eu vou na casa lá do filho que morreu. E quando o profeta chega na porta da casa, sabe o que acontece, João? Ele entra na casa, ele entrou, o profeta vai dizer o seguinte, deixa todo mundo pro lado de fora, fica só o marido e a mulher. Ficou só o marido e a mulher. Automaticamente ele disse, me mostra onde é que está o menino, onde está o problema. Aí levaram o menino lá na cama
e o menino estava lá na cama morto. Tá? E o profeta vai na cama. E ele faz algumas coisas ali que isso eu encaixo muito no casamento. Primeiro, ele coloca a mão na mão. Ele pega na mão do menino que está morto. E mão na mão dentro de uma casa, dentro de um casamento, significa o quê? Apoio. Às vezes a mulher ela não quer nem que você fale alguma coisa, ela só quer o apoio. Pô, eu vou fazer isso, o que você acha? Só de você dar a mão e falar, eu tô com você, é só isso que ela quer ouvir. Tá? Mão na mão. Depois ele coloca boca na boca, que significa diálogo. E isso, quando acaba dentro de um relacionamento, acaba a família. A pessoa achar que é dona da razão e que só ela tem razão em tudo que ela fala que tem que ser ordem. Acaba se tornando um ditador até. Aquela rigidez ali, né? E tudo que ele fala tá certo e que os outros falam, ele não ouve a opinião. Então, ele coloca boca na boca e mão na mão. Apoio e diálogo. Depois, o que ele faz? Ele deita em cima e aquece o menino. E num casamento, nós temos que saber detectar o que gelou para a gente voltar a aquecer. Porque tem muita coisa que gela. E o que me chama a atenção nessa passagem, que o que estava gelado estava em cima da cama. E aí é o pior lugar que tem para gelar. Porque quando gela lá, o resto tudo vai estar gelado. Quando você perde a admiração, quando você perde a vontade, quando você perde o interesse, o libido pela coisa, e gelou na cama, o restante vai gelar. Então, essa é a sequência. Mão na mão, boca na boca, e o menino começa a se aquecer. Ou seja, apoio. Não adianta você discordar da tua esposa o dia inteiro, não apoiar, aí ela começa a buscar apoio aonde? Nas amigas, num salão de cabeleireiro, no Instagram, no dorama da vida, e começa a procurar apoio nessas coisas. Segundo, ela coloca boca na boca, diálogo. A gente tem que ter tempo para ter um alinhamento, que nem você perguntou, é muita conversa. Eu e a Viviane, para chegar num denominador comum, a gente quebra a cabeça, cara. Não, você está errada, você está certa, não é assim, não é. Lá em vai casa, dar, não vai dar. Nesses bastidores, se alguém assistir, acha que é briga. Mas é alinhamento, porque a gente vai entrando e vai esquentando e vai conversando, e no final a gente sai rindo e fala assim, era sábio. Isso. Sabe o que meu pai dizia? Meu pai dizia assim, ó, do quarto para frente, briga lá, quebra o pau lá. Para fora, não brigue mais, vocês vão falar a mesma língua. Então, esse alinhamento de mão na mão, boca na boca e depois o corpo se aquecer é muito bom. Mas, por último, fala do quê? Olho no olho. Que isso significa cumplicidade. Então, um casal que não tem diálogo, um casal que não tem apoio, um casal que não tem aquece os lugares que se esfriaram e um casal que não tem cumplicidade, meu irmão, não tem como se alinhar. E não pode dois andar junto se não houver um comum acordo. E aí é o que a gente falou atrás. Como que as pessoas querem ter uma criação de filhos? Criação não, né? Enfim, treinarem seus filhos, criarem pessoas fortes, né? Seres humanos fortes, se não estão alinhados entre marido e mulher. Então, acho que esse alinhamento como casal, ele entra como a base para poder a gente criar as nossas flechas, né? Para a gente ter os filhos. A gente tomou uma decisão esses dias, e até assim, para nós que é pai é muito difícil. A minha menina mais nova, de 15 anos, ela estava meio que apaixonadinha com um rapazinho aí. Começou a gostar e não sei o que e tal. E acabou que não deu certo. E a gente perguntou, e aí, filha? Não, papai, tá difícil e tal. Ele não sabe de nada, a gente não falou nada. Que conversinha difícil essa, e eu sou rasgado, sabe? Rasgado. E ela pegou e falou para mim, não, tá, eu tô gostando, mas tá tudo em paz. E a gente percebeu, eu e a minha esposa, que ela já não estava comendo mais direito. Você ia no quarto dela 2, 3 horas da manhã, ela estava lá com o olho estirado pro teto, não dormia. Ela começou a ficar muito triste, começou a comer de forma desenfreada. Ela começou a ter reações que não era dela. Começou a maltratar, entre aspas, a mãe, de ser muito ríspida, nunca respondeu, nunca falou palavras de baixo escalão, mas sempre ríspida demais, abrupta demais. E a gente foi detectando isso. Aí a mãe me procurou e disse o seguinte para mim, ô João, disse assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Não, nós vamos levar ela para passear, para fazer isso, para fazer aquilo e tal. E eu falei uma única frase para ela. A dor ensina. Ela precisa passar por isso.
no primeiro momento, a minha esposa não me entendeu. Não concordou. Ela disse, você é duro demais, a vida foi dura com você está sendo duro. Eu falei, não é isso, Vi. O que acontece? Hoje, os pais têm a mania de colocar um filho numa redoma e de autoproteger esse filho de tudo. E a primeira dificuldade que o filho tem, ele descamba. Descamba numa depressão, descamba numa ansiedade, descamba nas drogas. Por quê? Porque ele não tem imunidade psicológica, emotiva, para passar por aquele problema. Então eu tive que entrar num acordo com a minha esposa que ela não aceitava. E o que ela não aceitava? Ver a filha sofrendo. Só que faz parte da vida, cara. E graças a Deus ela está superou a maior parte, voltou a alegria de novo. E a gente está aqui observando, olhando, mas ajudando. Apoiando, mas amigo, com o tempo a cumplicidade inteiro. E eu sou alinhada, muito rasgado. Tem dia que eu chego lá e pergunto, e aí, filha, como é que tá? Conversou ou não conversou? Beijou ou não beijou? Como é que tá a vida? E tal. E ela ri demais. Mas é assim que eu penso. Vamos chegando pro final aqui. Eu quero entrar em mais um raciocínio antes da gente, de fato, encerrar. Que é o seguinte, como que fica, então, o papel da igreja nesse conjunto família, para a construção dessa família forte? Às vezes tem pessoas que estão assistindo aqui que às vezes estão um pouco afastadas da igreja, não estão tendo essa comunhão ali. Enfim, como que fica essa questão da igreja na construção de uma família forte? Primeira coisa é orientação segundo a palavra de Deus. Eu acredito, eu tenho essa premissa dentro de mim de que a palavra de Deus ela é o mais atual do que o jornal que vai sair amanhã nas bancas, né? Então, qual que é a minha crença? Que a palavra de Deus ela é o manual de vida, como que a gente tem que viver. Lá vai falar o que o marido tem que fazer, quais são os seus ônus, quais são os seus bônus. Lá vai falar da esposa, o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer. Lá vai falar para os filhos honrar os seus pais. Lá vai falar para os filhos serem obedientes aos seus pais. Então, a função da igreja, né, é orientar a família de como ela deve se portar. Qual que é o papel do marido, qual que é o papel da esposa, qual que é o papel dos filhos. E essa orientação sempre pautada na palavra de Deus. Tá? Porque a minha visão como pastor é que há uma carência muito grande. Eu acho que eu consigo falar alguma coisa porque eu posso até falar isso aqui abertamente, não tem problema. Eu fui uma pessoa, eu fui criado dentro da igreja católica desde da minha infância, mas eu não tinha uma conexão com a igreja. Eu tinha uma conexão com Deus, eu tinha uma conexão de fé e de espiritualidade, mas era diferente e não tinha uma conexão com a igreja. Então, quando eu fui convertido, e eu até demorei a assumir essa palavra de ter sido convertido, porque depois que eu entendi tudo, hoje eu tenho orgulho em falar que eu fui convertido. A questão é que eu tinha uma visão muito errada de tudo isso, de como que era esse papel da igreja e como que é isso na prática. Então hoje, assim, para mim está sendo uma experiência transformadora de eu estar dentro da igreja, de eu estar podendo entender esse papel da igreja. E o que eu quero trazer para as pessoas aqui como uma reflexão, que na verdade é o que eu queria falar, é o seguinte, que para mim eu descobri que a Bíblia ela é o maior livro de desenvolvimento pessoal que pode existir. Então a minha conversão foi rápida e eu aceitei tão fácil porque eu já vinha numa busca constante de desenvolvimento, só que faltava algo. E aí eu posso deixar até um testemunho legal aqui, ó, porque eu fazia parte do Rotary. E em novembro de 2022 foi o dia da minha apresentação no Rotary, que a gente fez um programa de reapresentação dos companheiros. A gente está em 30, 40 companheiros aqui, mas às vezes tá do lado do companheiro e você não sabe o que a pessoa faz. Vamos fazer um bloco de apresentação? Vamos. Cara, no dia da minha apresentação, eu subi lá na frente e comecei a falar quem eu era, o que eu estava buscando, o que eram meus negócios, minhas empresas e tudo mais. E no final eu falei o que eu mais estava querendo buscar, que era entender quem era Deus, porque eu não estava conseguindo entender quem que era Deus. E eu estava sentindo um vazio ali. Cara, eu desabei chorar de um tanto, porque eu não entendi o motivo. Fui muito bem acolhido por todos os companheiros, então, um agradecimento a todos eles aí, que me acolheram muito nesse dia. Eu travei ali,
Mas naquele dia eu falei, era isso que faltava, porque aconteceu na hora que eu tava falando ali. Eu não tava preparado que eu ia falar isso. Mas eu senti, eu sinto que eu tô. Que faz. Que tem. Tá sentindo falta disso na minha vida. E de lá pra cá. Cara, a minha vida mudou de uma determinada maneira que eu não sou mais a mesma pessoa. Definitivamente. Eu posso falar que eu fui literalmente transformado. E na Bíblia fala que a gente tem que ser moldado por Deus. Então eu venho me permitindo todos os dias Deus me moldar para uma melhor versão de mim. É uma desconstrução para reconstruir, né, João? Quem gosta desse desenvolvimento, gosta dessa questão, cara, o melhor livro de desenvolvimento pessoal, de negócio, de relação com pessoas, de investimento é a Bíblia. É a Bíblia. Se a gente for pegar os grandes livros de desenvolvimento pessoal, os grandes nomes, Napoleão Hill, esses livros, cara, é tudo pautado em Bíblia. Tudo. O dia que eu descobri isso, minha cabeça fez assim, A Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã nas bancas, meu irmão. Ela é muito atual, né? Ela é muito viva. E o que você traz de recado final aqui para os nossos ouvintes aí? O que você pode falar para... Em relação à família. A família forte, né? Essa questão da família forte aí. Eu vou deixar uma palavra, né? Eu vou deixar uma palavra aqui para todos os familiares que vão nos ouvir. E eu deixo minhas considerações finais assim. Cuidado com a insatisfação. A insatisfação é o que mata os casamentos. Por quê? Porque a gente sempre vai olhar para a grama do vizinho e achar que ela sempre é mais verde. Eva estava no paraíso e para mim não há lugar melhor do que o paraíso. Porém, a serpente dizia para ela, olha, do outro lado do muro é melhor. Se você comer, você vai para lá e talvez você vai se surpreender. E ela estava insatisfeita com o paraíso e ela acabou comendo. E ela foi ver que do outro lado não era nada daquilo que ela esperava. A mesma coisa aconteceu com Lúcifer. O camarada está no céu, andando em meio às pedras afogueadas, o braço direito de Deus, só que ele está insatisfeito com a posição. E ele acaba olhando para um lugar mais alto do que o lugar de Deus e pela sua insatisfação ele acaba sendo expulso também do céu. Eva, insatisfeita, é expulso do paraíso. Lúcifer, insatisfeito com o céu, é expulso do céu. E eu concluo da seguinte maneira, cuidado com a insatisfação. Insatisfação é um problema que a gente tem que resolver, não procurar satisfação em outros lugares e em outras pessoas. Eu tenho certeza que tem aqui esposas que estão insatisfeitas no casamento que estão me ouvindo. Tem maridos insatisfeitos no casamento que estão me ouvindo, ou filhos insatisfeitos também com a vida que vive hoje. Mas a insatisfação não pode levar você a ser expulso daquilo que Deus criou para você. Tem uma mensagem, e eu fecho aqui, em Provérbios capítulo 7, de uma mulher que o marido foi viajar. O texto diz que o marido pegou um saco de dinheiro na mão, era muito dinheiro, e ele resolveu viajar e ficar muitos dias fora. Essa mulher insatisfeita com o marido que está viajando, ela coloca vestes de prostituta, ela coloca os seus enfeites e, seminua, ela sai procurando alguém para se deitar com ela pela insatisfação com o marido. Ela encontra um jovem ingênuo, é o que diz Provérbios 7, ela coloca esse jovem dentro de casa, ela perfuma a sua cama, ela enfeita a sua cama com linhos do Egito e com aloés e mirra, ela se deita com esse menino e o texto vai dizer que ali então ela estava se deitando com a própria morte e ali estava morrendo o seu casamento, a sua vida e tudo aquilo que ela havia construído. Fica aqui uma meditação. Cuidado com a insatisfação, porque a insatisfação só vem na carência. É quando o marido viajou que ela se sentiu carente. E nessa carência, ela acabou dando lugar à sua insatisfação e acabou destruindo a sua vida, o seu relacionamento e a sua casa. Então, tome cuidado com a insatisfação, porque nem sempre a grama do vizinho ela é mais verde do que a sua. Todo lar tem problema, todo casamento tem problema e todos nós temos as nossas insatisfações pessoais. Só não tome atitude pautada na insatisfação. Deixa eu pegar um gancho aqui, que você falou dessa questão da insatisfação. E tem algo que eu trabalho muito, que é justamente isso é tudo, em cima viu, João? disso. Isso é trabalho. Tem cara que largou um baita do emprego
porque estava insatisfeito por um período e meteu o pé. Então, a questão que eu gosto de trabalhar é o seguinte: você tem que buscar satisfação a todo momento, todos os dias, você tem que acordar satisfeito. O que você tem que ter para fazer você querer buscar algo diferente é a inconformidade. Inconformidade significa não colocar numa forma, né? Não se colocar numa forma. Não permitir que esse tamanho do meu casamento tá bom. Tá bom, esse tamanho financeiro tá bom. Esse tamanho de carro tá bom. Não, você não precisa se conformar. Não. Você não precisa ficar fechado nessa forma. Não. Mas você tem que estar satisfeito todos os dias. Você tem que estar alegre no seu casamento, satisfeito com o seu carro, com a sua casa, com a sua esposa. Mas tudo tem como melhorar. Aí é onde entra a inconformação. E é diferente da satisfação. Totalmente. E acho que a gente fecha aqui. Totalmente. E, cara, um prazer imenso, prazer enorme ter você aqui. Você é uma pessoa referência para mim. Acredito que as mensagens que a gente trouxe aqui foram transformadoras para a vida dessas pessoas. Amém. E é isso. E para quem quer acompanhar você nas redes sociais, onde que a gente consegue te achar? O endereço da igreja também, para quem quiser ir lá. No Instagram, Dani_Delogo, tá? É lá que vocês vão me achar lá. E de lá tem o AD Semear, Semear PTC também, a igreja que nós dirigimos. Lá tem muita mensagem. Temos também canal no YouTube. E aí de lá vocês vão... E os cultos? Sendo dirigidos. Nossos cultos são terça-feira, que é um culto de ensino. Quinta-feira é um culto evangelístico, das 19h30 às 21h. Domingo tem escola dominical, que você gosta, né? É às 9 horas da manhã e às 19 horas é o culto com a família. E quem quer evoluir mais um nível? Aí tem a escola teológica, né? Aí ali é um pouquinho mais profundo. É a escola teológica Semear, ETESE. Aí nós temos lá 3 turmas, né? Estamos já passando para o nível médio. E você que quer estudar teologia, depois nos procure no Instagram lá e vamos aprender a palavra de Deus. É isso aí. Então, muito obrigado a todos os ouvintes. Que agradeço. Encerramos mais um Massa Talks aqui com muita satisfação. Eu que obrigado, agradeço. Daniel. Tamo juntos. Acabou.